Olá, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos iniciar então a nossa aula de história, né? Nós vamos fazer aqui a correção, primeiramente, da página 44 do livro de vocês. Caso você ainda não tenha realizado essas atividades, eu peço que você retome as atividades e só então você vai vir aqui para fazer a sua correção. Na sequência, nós vamos dar continuidade ao conteúdo de hoje, né? Que nós vamos trabalhar aí as páginas 45 a 47, tá certo? Então, vamos lá. Na página 44 do livro de vocês, lembrando que somente se você já realizou essas atividades, tá bom? Então, na página 44 do livro de vocês, a primeira atividade é uma atividade de pesquisa e de resposta pessoal. Pedia para que vocês pesquisassem, procurassem imagens, né, do povo Teotihuacan, que foi o povo que nós estudamos na última aula, e aí você falasse um pouco sobre essas imagens que você encontrou, certo? Então, essa questão fica sendo uma questão aí pessoal, dependendo da imagem que você pesquisou. A questão 2, as pirâmides de Teotihuacan tinham a mesma função que as pirâmides do Egito? Vamos lá, então. Na questão 2, né? Não, elas não tinham a mesma função que as pirâmides do Egito, tá certo? Então, nós vamos colocar lá, não, pois as pirâmides do Egito eram túmulos, tá? E as da América eram de edifícios com funções públicas. Nós vimos até que do povo Teotihuacan serviam até como moradia, né? Vamos lá, do Egito eram túmulos. E as pirâmides da América tinham função social, tá? Elas eram utilizadas pela sociedade, como templos, casas, né? Certo? Na questão 4, né? Desculpa, 3. Pesquise mais um deus da religião dos teotihuacanos, aponte suas principais características e indique o que ele representava para esses povos, tá? Então, um dos deuses que vocês poderiam citar era o Tlaloc, né? O deus da chuva, o senhor do trovão, divindade do Vale do México, tá? Poderia ser também o deus Quetzalcoatl, né? Que é a estrela da manhã e a serpente emplumada, mas teriam outras opções também, tá certo? 4. Estudos indicam que a cidade de Teotihuacan perdeu a importância há cerca de 650 anos. Qual hipótese explica essa afirmação? Né? Provavelmente isso aconteceu por causa de um incêndio provocado por uma grande guerra, tá? Uma grande revolta ou uma grande guerra, tá certo? Então, isso aí na número 4, vocês podem colocar. Provavelmente aconteceu em virtude de um incêndio provocado por uma grande revolta ou uma grande guerra, tá certo? Agora, nós vamos dar continuidade no livro de vocês, tá? Ali nas páginas 45 a 47. Vou só organizar aqui para nós, para ficar melhor. Um tamanho um pouco maior para vocês visualizarem, né? E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os maias, né? Um outro povo. Nós vimos quando nós estudamos sobre os teotihuacanos que após a saída dos teotihuacanos desse espaço, dessas pirâmides, os maias começaram a utilizar, né, a pirâmide do Sol, a pirâmide da Lua, construída pelos teotihuacanos, para fazer seus rituais religiosos, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre esse povo, os maias, tá? Acompanhem com o seu marca-texto em mãos, porque se nós precisarmos aí fazer o registro, tá certo?
Desde 2500 a.C., diversos grupos com características culturais em comum ocuparam territórios atualmente formados pela Guatemala e pela região de Chiapas, no México. Entre 250 a.C. e o século 7 d.C., um desses grupos se destacou ao conquistar a região e fortalecer seu domínio em muitos territórios. Estamos falando dos povos maias. Aqui nós já vamos iniciar os nossos grifos, tá? Vou só colocar aqui uma corzinha, tá? Estamos falando dos povos maias, que desenvolveram diferentes culturas e tradições influenciadas por outros povos da região, como os olmecas. Os maias fundaram várias cidades, tá? Entre elas Tikal, Copán, Chichén Itzá. Nessas cidades havia grandes construções, como palácios, tá? Pirâmides. Estas últimas eram dedicadas aos deuses, mas também aos reis, considerados os chefes políticos e espirituais. Então, crianças, aqui, ó, as pirâmides, tá? Elas tinham a sua função para o povo maia, né? Elas eram dedicadas aos deuses e aos reis, tá? Considerados os chefes políticos e espirituais desse povo. Com base na observação do céu, os fenômenos celestes, os maias desenvolveram conhecimentos a respeito dos ciclos do tempo. Não à toa, esses povos chegaram a construir um observatório celeste na cidade de Chichén Itzá, em Yucatán, no México, entre 435 a.C. e 455 d.C. O observatório tem uma cúpula no topo, com aberturas que permitiam ver os astros e as estrelas em diferentes momentos, tá? Então, aqui nós temos, né, a imagem aí deste observatório, tá? Então, aqui em cima você pode visualizar aí a cúpula, né, que apareceu aqui no texto, tá? É uma cúpula que tem no topo, com essas aberturas aqui, né, para que eles pudessem visualizar aí as estrelas, os astros, tá? E diferentes astros aí do céu. Os conhecimentos dos ciclos celestes também eram utilizados para criar calendários, para os agricultores saberem a melhor época de plantar, colher e preparar técnicas necessárias para no caso, né, de muitas chuvas ou secas no período. Nós vivenciamos isso até um tempo atrás, assim, vamos dizer, no tempo dos nossos avós, que não existia ainda essa tecnologia que existe hoje. Então, eles também se orientavam, né, pelas estrelas, como estava o céu, para poder saber o momento correto de plantar, de colher, se ia chover ou não, tá? E aí, isso iniciou com os maias, tá? Então, eles, através da observação dos corpos celestes, eles conseguiram criar até calendários. Isso foi muito importante para todos os povos que vieram depois. A pecuária e o comércio foram algumas das atividades econômicas desempenhadas pelos maias, sendo a principal delas a agricultura, com o cultivo de feijão, ágave e algodão e cacau, tá? Aqui nós temos o glossário, trazendo aí a explicação, né, do que era o ágave, né? Que é uma planta utilizada para a fabricação de remédios e xaropes. A base da alimentação maia, assim como de outros povos antigos da América, foi o milho, tá? Então, a base da alimentação deles era o milho. Acredita-se que as espigas, conforme conhecemos hoje, são resultado de experiência de aperfeiçoamento agrícola desses povos, pois originalmente elas eram pequenas e com poucos grãos. A importância do milho também se manifesta na religião, uma vez que esse alimento faz parte da narrativa de mitos da criação de alguns povos das Américas. Os maias acreditavam que os deuses tentaram criar homens e mulheres com argila, tá? Mas eles se desfizeram. Depois, os deuses tentaram criar pessoas de madeira, o que também não funcionou. E, enfim, conseguiram criar os seres humanos a partir de uma pasta de milho, tá? Então, os maias, eles acreditavam que os primeiros seres humanos foram criados a partir de uma pasta de milho. Então, o que vocês vão fazer no caderno de vocês referente a isso? Olha só.
Como os maias acreditavam que os seres humanos foram criados, nós grifamos aqui, né? Para responder essa pergunta, elabore uma história em quadrinhos com os principais acontecimentos com base no mito da criação maia, tá? Então, vocês vão elaborar uma história em quadrinho contando como os maias acreditavam que o primeiro ser humano foi criado, tá bom? Deixe isso registrado no seu caderno, com bastante capricho, que nós vamos olhar assim que nós retornarmos, tá certo? Você já observou o céu através de um telescópio? Esse instrumento expande a capacidade da nossa visão e nos ajuda a enxergar melhor o universo, tá? Nós não iremos construir um telescópio, certo? Então aqui, ó, vocês podem anular essa atividade, porque ela seria feita em sala, né, a construção aí de um telescópio. Então, aqui vocês vão observar tá? No laboratório com a professora Maria Helena é possível observar também. Então, assim que nós retornarmos, a gente retoma aí essa atividade, tá certo? Continuando, no livro de vocês, deixa eu só ver se é aqui até a 46... 47. Então, continuando aí no livro de vocês, tem um texto falando um pouquinho sobre a Ilha de Páscoa. E vai ter também um outro texto em anexo sobre a Ilha de Páscoa para vocês estudarem e responderem aos questionamentos dessa página. A Ilha de Páscoa se localiza em um dos lugares mais remotos do mundo, no meio do Oceano Pacífico. Ela foi habitada por povos vindos possivelmente pela rota da Polinésia, há mais de 1.600 anos. Acredita-se que os polinésios de Tonga e Samoa sejam os ancestrais diretos do povo Rapa Nui, habitantes da ilha. As estátuas de Rapa Nui, chamadas de moais, possivelmente construídas para que os líderes louvassem os antepassados, testemunharam um dos piores colapsos ambientais do planeta. Segundo os pesquisadores, a ilha foi devastada e hoje já não existe nenhuma vegetação natural original no local. As plantas existentes são espécies de fora, invasoras. Todos os pássaros nativos e a maior parte dos animais também desapareceram. Pesquisadores acreditam que no delírio de erguer cada vez mais e maiores estátuas moais, os antigos habitantes Rapa Nui usaram um número cada vez maior de recursos naturais e humanos da ilha, levando-os a um colapso. Acabaram-se as árvores, cessaram as confecções das estátuas, acabaram-se os rituais de cremação, as canoas desapareceram, a pesca e os alimentos se tornaram escassos e o canibalismo se tornou uma prática recorrente entre os humanos da ilha. O canibalismo é a prática, né, de um ser humano se alimentar de outro, tá? Esse triste fim dos ecossistemas, ocasionado pela devastação desfreada, é um grande alerta a outras partes do mundo de que precisamos planejar e consumir os recursos naturais de forma sustentável. Mais um texto, né, que vem, podem grifar isso aqui, nos mostrar isso, né, mais um povo que teve seu ambiente devastado, né, por uma questão de falta de cuidado com o meio ambiente. Então, nós ainda temos aí a chance, né, de melhorar essa situação, né? Então, temos que fazer aí o consumo consciente, que é o que a gente vem conversando nas nossas aulas. Agora, você vai observar essas questões. Este texto aqui, que fala sobre a Ilha de Páscoa, tá? Sites da localização, o aplicativo móvel, um texto que fala sobre a Ilha de Páscoa, o mapa, vai estar disponível para vocês aí na nossa sala virtual, tá? E você vai responder no caderno, não precisa copiar o texto, tá? Só faça menção para ficar organizado. Coloquem o cabeçalho, coloquem a data e aí coloquem lá, atividades referente ao texto Ilha de Páscoa. E aí você copia as perguntas e elabora suas respostas, tá certo? Então, você vai pesquisar, né, e vai responder no caderno qual foi o povo europeu a reencontrar a Ilha de Páscoa. Então, essa questão aqui você vai encontrar lá nesse texto que nós vamos deixar disponível para vocês.
A Ilha de Páscoa é território de que país na atualidade? Também vai estar lá no mapa. O texto menciona que, com o fim dos recursos naturais, a ilha entrou em colapso, levando seus habitantes à prática do canibalismo. O que é canibalismo? Comentei com vocês na aula, né? Formule uma teoria de por que ele passou a ser praticado pelos Rapa Nui. Então, por que você acha que os Rapa Nui começaram a praticar o canibalismo? Com a intermediação do professor, discuta com seus colegas sobre quais as consequências poderão acontecer se práticas de desmatamento em biomas do Brasil, como a floresta amazônica, o cerrado, a mata atlântica, o Pantanal, não forem controladas. Sugiram soluções que possam resolver essa questão, tá? Então aqui, crianças, vocês vão escrever um pouquinho sobre assuntos que nós já estamos conversando até em outras disciplinas. Se nós não nos conscientizarmos, né, de um consumo consciente, pensar um pouquinho em reutilização daquilo que nós produzimos, produzir menos lixo, né? O que pode acontecer com o meio ambiente, tá? Então, nós vimos aí o que aconteceu, né, com os habitantes da Ilha de Páscoa, porque eles não tiveram essa preocupação. Então, o que pode acontecer com o nosso ambiente, né, planeta Terra, se nós também não tivermos essa consciência de preservar e de cuidar, tá? Então, você vai registrar isso aí. E você também vai colocar uma sugestão de algo que possa ser feito, né, que represente um cuidado com o planeta, tá certo? Então, só recapitulando, hoje nós falamos um pouquinho sobre os maias, né? Os maias, eles acreditavam que o ser humano, né, os primeiros humanos foram feitos de uma pasta de milho, certo? Os maias, eles criaram técnicas muito importantes, até um calendário que foi muito importante para a agricultura, principalmente, né? E eles criaram esse calendário através da observação que eles faziam, né? Eles observavam muito o céu, os astros. Então, muito importante esse calendário criado por eles, né? Nós vimos também a questão da construção das grandes estátuas, né? Que eles faziam de pedras e que foi provavelmente parte da ruína do local. Eles começaram a construir essas grandes estátuas de pedra, usaram todo o recurso natural do local e aí acabou que a Ilha de Páscoa, né, os habitantes dali acabaram, a vegetação acabou, tudo que eles tinham foi acabando. E aí nos traz também uma reflexão de como nós temos que viver hoje, né, em consonância aí com o meio ambiente, usando aquilo que nós precisamos, mas também tendo cuidado, um zelo pelo ambiente, que nós precisamos dele para sobreviver, certo? Gente, por hoje é isso, tá? Fiquem com Deus, façam as atividades com bastante capricho, bastante empenho e até a nossa próxima aula. Tchau!